Eu estava errado. Eu estava errada. Perdoa-me. Esse é o título do nosso devocional hoje. Jeremias 17:9 nos diz: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Quando um casamento entra em crise, o mais difícil é cada um dos cônjuges assumir a sua parcela de responsabilidade pela situação. O orgulho e a vaidade intrínsecos ao ser humano, aliados à tendência de justificar-se e à inclinação para transferir a própria culpa, às vezes transformam um pequeno desentendimento em um problema que faz com que o casal até cogite separar-se. Em geral, um acusa o outro pelo conflito e tenta encontrar justificativas para si. Pode até ser que um dos cônjuges carregue a maior parte da culpa, mas raramente o outro é completamente inocente. Assumir a responsabilidade é um passo importante para a reconciliação. Quando cada um reconhece seu erro, a possibilidade de solução é mais ampla. Se cada cônjuge tem a consciência do seu próprio erro, ambos podem planejar mudanças para melhorar o relacionamento. Assumir que errou, pedir perdão e ter a disposição para mudar são os primeiros passos de um recomeço. Essa atitude pode ser difícil, talvez dolorosa, mas o resultado é recompensador. Não permita que o orgulho prevaleça e destrua seu relacionamento. Reflita sobre si mesmo, reconheça e assuma os seus erros, peça perdão. Essa é uma atitude de amor. Ao invés de representar uma derrota, os conflitos podem contribuir eficientemente para a maturidade e aprofundamento do relacionamento conjugal, dependendo da maneira como são enfrentados e encarados. Eles podem se tornar aliados valiosos para o casal. Amém? Então, eu deixo aqui esse dever de casa para você e para o seu cônjuge. Não importa quantos anos você tem de casado, eu tenho 21 anos e a gente aqui sempre tem que conversar, mediante as nossas crises, mediante a nossa falta de concordância em alguma área, mas a conversa ainda, a maneira como a gente aborda, a maneira como a gente fala com sabedoria é o nosso maior aliado. Colocar isso de lado ou falar em separação nas crises, nos momentos de conflito, não é a solução para você, não é a solução para mim. A melhor maneira é sentar e conversar, e se você precisar de uma ajuda, uma terapia, procure alguém que possa ajudar vocês, como casal, individualmente, mas procure ajuda, não deixe isso para lá, não deixe isso se tornar um problema maior, não deixe isso fazer com que o seu relacionamento seja destruído dia após dia. E que você possa buscar a sabedoria que vem do alto, para essas conversas, No calor, eu costumo falar que no calor das emoções é melhor que a gente não fale nada, que a gente se cale, Deixa as coisas ficarem mais calmas, busque a Deus, ore, busque a sabedoria do Espírito Santo para que você possa aí conversar de uma maneira sábia e que essa conversa renda frutos, que vocês venham descobrir que vocês são seres limitados, nós todos somos, E muitas vezes a gente coloca expectativa errada, a gente coloca muita expectativa no nosso cônjuge e a nossa expectativa tem que estar em Deus. Então, assim, se você que está ouvindo hoje, está passando aí por uma crisezinha no casamento, tem tido dificuldade de relacionamento com o cônjuge, senta e tenha uma boa conversa, mas primeiro ouça, fale o menos possível e ouça mais. Tenta entender o porquê que leva o seu cônjuge a ter aquele comportamento. Sempre tem algo por detrás, sempre tem alguma coisa, talvez um trauma, alguma situação, a maneira que ele foi criado lá no passado, que leva a ter a tendência a certos comportamentos. Então, assim, primeiro,
Faça esse dever de casa, senta e conversa com o cônjuge. A conversa vai ser sempre o maior aliado para vocês. Segundo, procure um terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga para ajudar vocês. Faça uma terapia de casal, né? E terceiro, e não menos importante, mantenha essa comunicação. Sempre converse, não feche os olhos por uma situação que não te agradou, porque isso vai virar uma bola de neve, e desse sentimento vai nascer um outro sentimento. Então, assim, por favor, né, busquem a Deus, né, tenham essa conversa e tenho certeza que Deus vai ajudar vocês a vencer aí essa etapa. Que Deus abençoe em nome de Jesus.